Bom, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, cara, na última treta aí do Flamengo, né? O Gonzalo Plata. É impressionante que acontece umas coisas, né, mano? No Flamengo que realmente são muito curiosas, né? Olha só a treta que tá dando aqui, cara. Vamos ver esse vídeo do Insider Fla. Federação Equatoriana detona Felipe Luiz e Flamengo. Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial do clube. Tudo o que nosso médico fez, o Flamengo teve conhecimento, disse o presidente da Federação Equatoriana. O Flamengo alega que médicos da Federação Equatoriana fizeram procedimento no joelho do Plata sem autorização. A treta tá armada! Essa Federação Equatoriana tá doida pra acabar com a carreira do Plata. Plata tá com edema ósseo, com dor e impossibilitado de jogar. Aí os equatorianos vêm e fazem infiltração no joelho do cara pra ele jogar contra o Brasil. Quem paga o salário do Plata é o Flamengo, disse o Flamengo em nota. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Se o Plata estourar, quem paga o prejuízo? Cara, pior que isso aqui é uma doideira, né? Tipo, o Flamengo todo cuidadoso lá, com a recuperação do Plata, deixa de botar o cara nos jogos e tal. Aí vem a seleção do Equador, doideira do cacete. Bota um monte de infiltração lá no cara pra ele poder jogar contra o Brasil. É doideira, né, pessoal? Realmente é uma loucura, cara. Isso já aconteceu outras vezes, né? Aconteceu com Arrascaeta, De La Cruz, os caras vão pra seleção, morre lá na seleção, volta o Pedro, né? Aconteceu isso, pô. Então, sempre tem essas questões, né? Vamos dar uma olhada aqui do que o Felipe Luiz falou sobre o Plata, né? Sobre essa treta aí. Né? Mas antes desse Mundial tem uma data FIFA, o Flamengo tem vários jogadores convocados, inclusive tem um deles que está lesionado, que é o Plata, e essa semana a gente viu a nota que o Flamengo soltou em relação a tudo que aconteceu com a seleção equatoriana. Eu queria entender de você o que houve ali em relação ao Gonzalo Plata, qual que é a situação dele hoje. Ontem, o Internacional também soltou uma nota e parece que está passando pela mesma coisa com a seleção equatoriana em relação ao Ener Valencia. Eles também pediram desconvocação, eles negaram, enfim, o Ener também está lesionado. Queria entender o que aconteceu aí e qual que é a preocupação do Flamengo, né, em relação a essa situação. Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá, e não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá, e temos que aceitar, mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. O cara tá na maca, não tá nem andando. A seleção do Equador tá tocando F pra todo mundo aí, convocando só os craques pra, sei lá, mano, dar alguma bebida lá pro cara reviver, não sei. E pra conseguir se classificar pra Copa do Mundo, né? Mas assim, também a seleção do Equador nem precisa de tanta urgência, né? Vamos falar a verdade, pô. A seleção do Equador já tá bem encaminhada. Vai jogar contra o Brasil aí. Eu sei que não é o Brasil do Dorival, né? Que era uma baba, mas... Enfim, aqui na UOL também saiu isso. Foram para lá e o jogador às vezes não tem muito o que fazer, porque assim, se ele desobedecer um pedido ou uma convocação da seleção, pode acontecer do jogador não estar na próxima lista, né? Se ele não for, né? Se ele não atender esse pedido. A Federação Equatoriana ela é bem complicadinha, né? Assim, sempre tem uma polêmica ou outra. O Arboleda é um que nunca mais voltou para a seleção depois de questões extracampo ali também. Não que o Arboleda tivesse razão, não estou falando isso, mas sempre tem alguma polêmica envolvendo algum jogador com a seleção equatoriana. Teve o caso do Byron Castilho, né, que a Federação Chilena fez uma denúncia que o jogador tinha nascido em outro país. Então, está sempre acontecendo alguma coisa. Olha o PVC voltando. Ele nem disfarça. Aqui é assim, tá? Ele nem disfarça mais. Ele nem dá aqui a gente dá sai, uma volta. Um problema técnico. Tudo bem aí, PVC? Perdi minha lente dentro do olho, fala. Mas aí, achou? Achei. Achou? Achou? Tá tudo certo? Tá enxergando subiu bem? assim, foi subindo? Foi subindo. Achou? Ou foi... você tá com o olho lacrimejando um pouco. Porque eu coloquei soro fisiológico. Tudo bem. Agora tá bem, né? Agora tô bem. Então tá. Mas assim, é um absurdo essa história. Não faz sentido nenhum você convocar um jogador que está machucado. Não existe. A mesma coisa da CBF exigir que o Rodrigo
tivesse hoje no CT do Corinthians, porque tem que estar. Mas a gente já teve casos da seleção brasileira pedir, em outras gestões, para jogadores virem para serem examinados aqui e depois retornarem. Então, mas é que no caso da seleção equatoriana, ele tinha toda a documentação dos clubes. Não, tudo, mas a gente também já teve caso com o Real Madrid tendo documentação de que não podia. Né? Também acho que não faz sentido. Mas não está errado? O clube não tem que ser respeitado? Então, e o diagnóstico do clube e o tratamento oferecido pelo clube não tem que ser respeitado? Você lembra do caso do Robinho? É diferente. É porque às vezes acontece, eu não vou lembrar um caso explícito de um jogador que saiu do Real Madrid e veio para a seleção brasileira, que a seleção brasileira pediu para vir, para examiná-lo aqui, para depois ele voltar e ser dispensado. Que não é o caso da Federação Equatoriana. Né? O Flamengo está certo. O Flamengo está certo. Em outros momentos, o Real Madrid estava certo. Ou o Barcelona estava certo. A diferença é que, quando é para a seleção brasileira, a gente sempre acha que a seleção brasileira está certa. Vou dar um exemplo que não é o melhor, porque não é da mesma família. Lembra que em 2007, nas vésperas da Copa América da Venezuela, o Campeonato Espanhol atrasou e ia terminar na semana que a seleção brasileira já estava na data FIFA e a seleção brasileira chegou em Teresópolis na segunda-feira e no sábado tinha a final do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Mallorca. E aí ficava a seleção brasileira dizendo, não, o Robinho vai chegar amanhã. E eu falava com os empresários do Robinho, falando, não vem. O Real Madrid não vai liberar. Não, absurdo, o Real Madrid não vai liberar. Não, o Robinho vai jogar sábado. Não, mas é um absurdo, ele tem que estar aqui. Não, mas ele tem o jogo do Campeonato Espanhol lá, vai a decisão do campeonato. E o Robinho só veio depois da decisão. Lembra disso? Lembro. Quando é o clube espanhol e a seleção brasileira está certa. Quando é o clube brasileiro e a Federação Equatoriana, o clube brasileiro está certo. Nesse caso, o clube brasileiro está certo. Mas tem sempre... Cara, a questão é sempre assim, mano. O clube sempre vai ter mais razão, né? Porque é o clube que paga o salário do cara, é o clube que fez o investimento do jogador, é o clube que é lá que o cara mora, entendeu? É o projeto do clube. Eu acho que o clube sempre tem que ter prioridade, né, pessoal? Igual nesse caso do Robinho aí, pô. A prioridade dele deve ser sempre o Real Madrid, né? Do que a seleção brasileira. Mas enfim, aí hoje de manhã saiu uma nota aí, uma atualização sobre esse caso, né? Que o Flamengo informou, o Plata tá de volta e retornou e diz que o Equador pediu desculpas. Foi o desfecho aqui dessa confusão, né? Então aqui, ó, nessa terça-feira, ele vai retornar ao Rio de Janeiro e tal, após se apresentar. Ele chegou a se apresentar lá, né? Inclusive. O atacante trata edema no joelho direito e foi convocado para representar o país nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, tá? Enfim, aí o Flamengo falou que o jogador seguirá o tratamento da lesão com o departamento médico, visando estar apto para atuar no Mundial. Tem isso também, né? Eles querem que ele jogue o Mundial, cara. Realmente não faz sentido, né? Enfim. Aí aqui, ó, a decisão foi tomada após reunião entre departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizados na tarde dessa terça-feira, em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana... Eu acho, cara, que eles tentaram... Foi exatamente isso. Eles queriam avaliar para ver se o Plata realmente não tinha condição de jogo, né? Então, assim... dá para entender a indignação do Flamengo. Por outro lado, assim, o Equador quis confirmar se o Flamengo não estava sacaneando, né? Foi mais ou menos isso que o Equador estava pensando, eu acho, né? E tem o pessoal falando que era para rescindir o contrato do Plata, caso ele não quisesse jogar e tal, não sei o quê. Enfim, pessoal, mas é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E a nós, tamo junto. Valeu e até o próximo.